O sol ainda não havia rompido totalmente o horizonte quando Flávia ajustou o cadarço do tênis. O asfalto do clube de corrida brilhava úmido da irrigação noturna, e o ar fresco da manhã era uma promessa de fôlego novo. Ela respirou fundo, sentindo o corpo se preparar para mais uma sessão de treinos rumo à prova de 10 quilômetros. Estava acostumada a correr sozinha, com seus fones de ouvido e playlists, mas naquele dia havia uma movimentação diferente. Novos inscritos se juntavam ao grupo. Entre alongamentos e vozes animadas, seus olhos pousaram em uma mulher de expressão concentrada, alongando os quadríceps com elegância e determinação. Era Letícia. Antes de mergulhar nessa história de corrida, romance e paixão inesperada, aproveite para se inscrever no canal Contos Sáficos, curtir e compartilhar este vídeo. Seu apoio ajuda a trazer mais histórias intensas, emocionantes e cheias de representatividade. Flávia observava discretamente, enquanto Letícia esticava os braços acima da cabeça, os músculos definidos ressaltando sobre a camiseta leve. Havia algo magnético naquela postura firme, no jeito como ela fechava os olhos por segundos para respirar fundo antes de cada movimento. Flávia, acostumada a medir passos e tempos, notou que estava perdendo o controle do próprio ritmo só de observar aquela presença. O treinador anunciou: "Hoje é dia de treino intervalado, 3 voltas leves, depois tiros de 400 metros. O grupo se organizou e Flávia se posicionou perto da novata. "Primeira vez por aqui?" perguntou, ajustando o cronômetro no relógio esportivo. Resolvi encarar esse desafio dos 10 quilômetros, respondeu Letícia, sorrindo de canto. "Mas confesso que nunca fiz nada tão intenso." "Você vai se surpreender com o que é capaz de fazer", disse Flávia, sem disfarçar o entusiasmo. Correram lado a lado nas voltas leves. O som ritmado dos tênis contra o chão parecia compor uma trilha própria. Flávia notou que Letícia controlava a respiração de forma intuitiva, mas ainda irregular. "Respira no compasso dos passos. 2 tempos para inspirar, 2 para soltar. Isso ajuda a manter o ritmo", explicou. Letícia tentou, ajustou e em poucos metros encontrou o compasso certo. Olhou para Flávia agradecida, e aquele olhar ficou preso entre as duas por segundos que pareceram uma eternidade. Nos tiros de velocidade, Letícia surpreendeu. Apesar da inexperiência, tinha força, explosão. Flávia, competitiva, acelerou junto e por alguns metros correram lado a lado em silêncio, o coração disparado não só pelo esforço físico. Ao final do tiro, ambas pararam rindo, apoiando as mãos nos joelhos. "Se essa é a sua primeira vez, imagina quando pegar ritmo", disse Flávia, ofegante. "Ou talvez eu só esteja tentando acompanhar você", devolveu Letícia, com um brilho malicioso nos olhos. Aquela troca simples plantou uma faísca. Nos dias seguintes, as duas passaram a buscar a companhia uma da outra antes dos treinos. Se Flávia chegava primeiro, esperava Letícia terminar o aquecimento para começarem juntas. Se Letícia já estava alongando, reservava espaço ao lado como se fosse natural. Conversavam sobre tênis de corrida, tipos de treino, alimentação saudável. Flávia indicava suplementos, Letícia falava de receitas com batata doce e frango grelhado. Os assuntos fitness eram desculpa para prolongar a presença. Certo sábado, o treinador sugeriu uma simulação de prova. Seriam 8 quilômetros contínuos para acostumar o corpo à distância. Flávia e Letícia alinharam-se lado a lado. A cada quilômetro, as passadas se sincronizavam mais, como se já conhecessem o ritmo uma da outra há anos. Na metade do percurso, Flávia sentiu o suor escorrer pela têmpora e Letícia ofereceu sua garrafa de isotônico sem pensar 2 vezes. "Pode beber, eu trouxe 2. O gesto simples pareceu mais íntimo do que deveria. Flávia aceitou, os dedos roçando nos dela, e aquela faísca voltou a queimar. Ao fim do treino, sentaram-se na grama para alongar. Flávia mostrou um exercício de mobilidade de quadril, posicionando as pernas em ângulo. Letícia tentou copiar, mas caiu para trás rindo. "É mais difícil do que parece." "Vem cá, eu te ajudo", disse Flávia, segurando suavemente seu joelho para ajustar. O toque demorou mais do que o necessário. Quando Letícia levantou o olhar,
encontrou o dela de perto. Ficaram assim, em silêncio, até que alguém passou correndo ao lado e quebrou o instante. Riram juntas, mas sabiam que havia ali algo além da corrida. Os treinos seguintes só aumentaram a tensão. Flávia sentia o coração disparar mais forte antes de cada encontro, e não era só pela expectativa do treino. Letícia, por sua vez, começou a mandar mensagens curtas no grupo do clube, mas sempre direcionadas a Flávia. Vai no treino amanhã? Qual pace você acha bom manter? Eram pretextos que escondiam a verdadeira vontade, estar perto. Numa manhã de quinta-feira, o treino foi cancelado por chuva forte. Flávia decidiu ir mesmo assim, apenas para manter a disciplina. Surpreendeu-se ao ver Letícia chegando debaixo de um corta-vento azul, molhada, mas sorridente. Achei que só eu fosse teimosa, disse Flávia. Eu sabia que você viria, respondeu Letícia. Correram juntas sob a chuva leve, rindo como crianças. O asfalto escorregadio obrigou a diminuir o ritmo, mas nenhuma se importou. Ao final, abrigaram-se sob a marquise do clube, respiração acelerada e roupas grudadas no corpo. O silêncio que seguiu foi diferente, denso, cheio de expectativa. Flávia olhou para Letícia e, por um segundo, pensou em atravessar aquela linha invisível. Mas apenas sorriu, guardando o momento para mais tarde. Naquele dia, voltaram para casa com uma certeza. Estavam correndo não apenas atrás de uma meta de 10 quilômetros, mas em direção a algo novo, que crescia a cada passada, a cada olhar, a cada respiração compartilhada. Flávia, deitada em sua cama naquela noite, revisou mentalmente os treinos, mas tudo o que conseguia ver era o sorriso de Letícia na chuva. Já Letícia, ao fechar os olhos, sentiu as mãos de Flávia ajustando seu alongamento e soube que aquele toque não seria facilmente esquecido. O relógio do clube marcava dias para a prova, mas no coração das duas, a verdadeira contagem regressiva já havia começado, não para os 10 quilômetros, mas para admitir o que sentiam. O calendário do clube marcava apenas 2 semanas para a prova dos 10 quilômetros. O grupo inteiro parecia mais motivado, cada um ajustando detalhes de pace, alimentação e recuperação. Flávia, acostumada a se concentrar apenas em si mesma, agora dividia seus dias entre treinos e pensamentos em Letícia. Era inevitável. Ao ouvir o barulho de tênis contra o chão, já buscava o ritmo das passadas dela. Naquela manhã, a planilha indicava treino longo, 12 quilômetros em ritmo controlado. O grupo saiu junto, mas logo se dispersou em duplas e trios. Flávia encontrou Letícia, como sempre, ao seu lado. O ar ainda fresco da manhã fazia a respiração parecer mais leve, e o corpo parecia responder com prazer ao esforço. "Dormiu bem?" perguntou Flávia, ajeitando a pulseira do relógio esportivo. "Mais ou menos. Fiquei ansiosa pensando nesse treino", confessou Letícia, sorrindo. "Mas agora, correndo, parece que tudo se acalma." É o que a corrida faz. A gente começa inquieta e aos poucos encontra o compasso. As duas seguiram juntas, alternando entre conversas e silêncios confortáveis. O som dos tênis no asfalto se misturava ao bater dos corações, num ritmo quase coreografado. Aos 6 quilômetros, Letícia começou a perder o fôlego. Flávia percebeu e diminuiu o ritmo, tocando levemente o braço dela. "Respira comigo. 2 passos inspirando, 2 soltando." A voz de Flávia era firme, mas doce. Letícia tentou e logo voltou a estabilizar. "Você sempre sabe o que dizer", murmurou com um olhar carregado de gratidão. "É só experiência, e porque eu tô aqui com você." Naquele momento, Letícia sorriu de um jeito que fez Flávia sentir um calor diferente no peito. Não era apenas admiração de treinadora e aluna, havia algo mais, algo que pulsava a cada respiração sincronizada. Na semana seguinte, o treino intervalado trouxe um desafio maior: séries de tiros em subida. O clube tinha um trecho íngreme de 300 metros que testava até os corredores mais experientes. Flávia adorava aquele desafio, mas sabia que para Letícia seria novidade. "Sobe comigo, não precisa acelerar tanto, só não para." Flávia encorajou. "Se eu cair, você me pega", Letícia brincou, arqueando a sobrancelha. "Sempre." A resposta saiu sem filtro.
carregada de uma sinceridade inesperada. Subiram juntas, os músculos queimando, a respiração forte, os corpos exigindo mais do que nunca. Quando chegaram ao topo, Letícia se jogou na grama, rindo e arfando. Flávia deitou ao lado, também exausta, olhando para o céu aberto. Por alguns minutos, não disseram nada, apenas compartilharam a sensação de vitória. Foi Letícia quem quebrou o silêncio. Eu nunca pensei que conseguiria. É isso que eu tento te mostrar. Você sempre pode mais do que imagina. E se isso valer para além da corrida? A pergunta veio carregada de sentidos, e Flávia demorou para responder. Talvez seja a hora de descobrir. O olhar que trocaram ali, ofegantes, deitadas lado a lado na grama, deixou claro que havia algo crescendo para além dos treinos. Na quinta-feira, o imprevisto aconteceu. Durante um treino leve de regeneração, Letícia tropeçou numa raiz mal aparada na pista do clube. Foi uma queda rápida, mas suficiente para torcer o tornozelo. Flávia correu até ela, o coração disparado. Tá tudo bem? Consegue mexer? Dói, mas acho que não quebrou. Letícia tentava rir, mas o desconforto era evidente. Flávia a ajudou a sentar no banco mais próximo, apoiando com cuidado o pé dela em seu colo. Segurou firme, avaliando o movimento. Não parece grave, só preciso de gelo e descanso. Sorte minha ter uma fisioterapeuta disfarçada de corredora, disse Letícia, tentando aliviar a tensão. Mas o toque das mãos de Flávia massageando delicadamente o tornozelo de Letícia trouxe outro tipo de calor. O mundo pareceu se reduzir àquele banco, as mãos firmes e cuidadosas, aos olhos que não conseguiam se afastar. Obrigada por cuidar de mim. A voz de Letícia saiu baixa, íntima. Eu faria isso quantas vezes fosse preciso, respondeu Flávia, sentindo a verdade pesar dentro do peito. Elas ficaram assim, próximas demais, até que o treinador apareceu com gelo improvisado em uma sacola. A magia foi interrompida, mas o momento já estava gravado. Nos dias seguintes, Letícia reduziu os treinos para recuperação. Flávia se ofereceu para acompanhá-la em caminhadas leves, garantindo que ela não ficasse de fora. Os 2 quilômetros percorridos lado a lado pareciam mais intensos do que qualquer tiro em subida. A ausência da pressa permitia que conversassem sobre tudo: família, sonhos, inseguranças. Certa manhã, enquanto caminhavam pelo parque ao redor do clube, Letícia comentou: Eu sempre achei que a corrida era só sobre resistência física, mas você me mostrou que é mais. É sobre companhia, sobre alguém do lado dizendo que a gente consegue. E você me mostrou que até alguém acostumada a correr sozinha pode querer dividir o percurso. Flávia sorriu, sentindo as palavras saírem sem esforço. O silêncio que se seguiu foi tão cheio de significado que parecia mais intenso do que qualquer declaração explícita. Com o tornozelo já recuperado, Letícia voltou aos treinos plenos. O último longo antes da prova reuniria todos em um treino de 14 quilômetros. Flávia decidiu que correria o tempo inteiro ao lado dela, não importando o pace. A cada quilômetro, a cumplicidade se fortalecia. Nos momentos de cansaço, Flávia oferecia incentivo. Nos momentos de euforia, era Letícia quem puxava. Ao chegarem ao fim, exaustas, se jogaram juntas na grama do campo. O suor escorria, os músculos pulsavam, mas a sensação de conquista era imensa. Letícia virou o rosto para Flávia tão próxima que podia sentir o calor da respiração. A prova vai ser incrível, mas de verdade, ela fez uma pausa, hesitando. O melhor já está acontecendo. Flávia entendeu o que não foi dito. Sorriu, tocou de leve a mão dela, deixando o gesto falar por si. À medida que os dias se aproximavam da prova, os treinos se tornaram menos sobre planilhas e mais sobre presença. Flávia acordava animada não pela distância, mas pela certeza de encontrar Letícia. E Letícia, por sua vez, arrumava o rabo de cabelo diante do espelho já com um sorriso, só de pensar no olhar de Flávia. Naquela semana, houve um treino noturno especial. 5 quilômetros sob a lua.
O clube organizou iluminação suave ao redor da pista e o clima era de celebração. As duas correram lado a lado em silêncio, deixando que a noite falasse por elas. No fim, ao pararem sob uma árvore iluminada, Letícia encostou a testa na de Flávia sem dizer nada. O gesto simples, íntimo, foi mais intenso do que qualquer palavra. E naquele instante, ambas souberam que o que as unia já não cabia mais apenas no mundo dos treinos. A manhã da prova chegou com o céu limpo, brisa suave e um nervosismo coletivo que tomava conta do clube de corrida. Centenas de pessoas ajustavam números de peito, faziam alongamentos e verificavam relógios esportivos. O clima era elétrico, mas para Flávia e Letícia havia algo além. Não era apenas o desafio dos 10 quilômetros, mas a linha tênue entre amizade e algo maior prestes a ser travessada. Flávia acordara cedo, revisara seu kit com cuidado, tênis já amaciado, gel de energia, garrafinha com sais minerais. Mas, acima de tudo, havia uma ansiedade nova, não pelo tempo final, mas pelo momento em que cruzaria a linha de chegada ao lado de Letícia. Já não era sobre vencer, era sobre compartilhar. Quando Letícia apareceu, com o seu uniforme do clube ajustado, cabelo preso em rabo de cabelo firme e sorriso confiante, Flávia quase esqueceu de respirar. A pulseira do número 14 se destacava no braço dela como se fosse medalha antecipada. "Preparada?" perguntou Flávia, tentando soar leve. "Nunca estive tão nervosa e tão feliz ao mesmo tempo", respondeu Letícia. A sirene de largada ecoou, e a multidão começou a se mover em ondas. Flávia e Letícia seguiram lado a lado, mantendo um ritmo constante. Os primeiros quilômetros foram leves, quase uma dança sincronizada. As ruas estavam cheias de aplausos, placas de incentivo, crianças oferecendo água, mas nada disso importava tanto quanto a presença uma da outra. Aos 5 quilômetros, o corpo já sentia o esforço, mas o olhar de incentivo de Flávia sustentava Letícia. "Você está indo muito bem." A voz era firme, quase uma promessa. "Só tô indo porque você está aqui", disse Letícia com sinceridade que a fez perder o fôlego por outro motivo além da corrida. Quando o percurso entrou na avenida mais longa, o sol começou a pesar. Letícia diminuiu o ritmo, mas Flávia segurou sua mão discretamente, sem que ninguém notasse, e apertou como quem diz: "Eu não vou embora." O gesto simples reacendeu a energia que parecia faltar. Aos 9 quilômetros, já perto do fim, Letícia estava exausta. O suor escorria, os músculos gritavam, mas Flávia manteve o passo firme. "Olha para mim", pediu, virando-se de leve. "Nós vamos cruzar juntas, eu prometo." E naquele instante, Letícia acreditou com todo o coração. A linha de chegada se aproximava, com faixas coloridas e gritos de torcida. As duas aumentaram o ritmo, o coração batendo mais rápido não só pelo esforço, mas pelo que sabiam que viria depois. Cruzaram a faixa lado a lado, mãos erguidas, lágrimas se misturando ao suor. A medalha colocada no pescoço foi quase simbólica diante da verdadeira conquista, o que haviam construído juntas. Após a prova, já com toalha sobre os ombros e respiração mais calma, sentaram-se na grama do clube. O mundo parecia girar devagar ao redor delas, mas dentro, tudo corria em velocidade máxima. Letícia virou o rosto para Flávia, os olhos marejados de emoção. "Eu não teria conseguido sem você." "Conseguiu porque acreditou em si mesma. Eu só estive ao seu lado." "Então, é isso que eu quero." Letícia hesitou, respirou fundo. "Que você continue ao meu lado, não só na corrida." O silêncio que seguiu foi tão intenso que podia ser tocado. Flávia se inclinou, devagar, testando a distância. Letícia fechou os olhos, como quem dá a largada. E então aconteceu: o beijo. Não foi apressado nem incerto. Foi firme, doce, carregado de tudo que vinha sendo guardado entre alongamentos, passadas e silêncios. As mãos se encontraram, os corpos se aproximaram,
e por um momento o mundo inteiro desapareceu. Só restava o gosto de vitória, de entrega, de começo. Quando se afastaram, ambas riram baixinho, cúmplices, como se tivessem acabado de quebrar uma barreira invisível. Acho que encontramos nosso melhor pace, disse Flávia, ainda ofegante. E que seja para uma corrida sem linha de chegada, completou Letícia. Nos dias seguintes, a vida ganhou outro ritmo. Continuaram frequentando o clube, mas agora não havia mais disfarces. Corridas matinais viraram pretexto para beijos rápidos atrás do vestiário, treinos longos terminaram em caminhadas de mãos dadas até o estacionamento. O grupo percebia a energia diferente entre elas, mas ninguém ousava comentar. Estava estampado no sorriso das duas. Certa tarde, Letícia levou Flávia para um treino funcional em sua casa. Montaram colchonetes no quintal, intercalando exercícios de força com risadas. Quando Flávia ajudou Letícia a se levantar de uma prancha isométrica, o abraço virou beijo, e o beijo virou pausa, longa, cheia de calor. Não era apenas físico, era a celebração de terem permitido que o desejo encontrasse espaço. Flávia descobriu que Letícia tinha playlists escondidas só para corridas longas, cheias de músicas que falavam de amor. Letícia descobriu que Flávia guardava todos os números de peito das provas em uma caixa, como lembranças sagradas. Compartilharam histórias, medos, planos, e perceberam que o que havia nascido nos 10 quilômetros era só o começo de uma maratona maior. Na noite em que completaram 1 mês do primeiro beijo, voltaram juntas ao mesmo trajeto da prova, agora vazio, iluminado apenas pela lua. Correram devagar, sem cronômetro, apenas sentindo o corpo e a presença uma da outra. Quando chegaram ao ponto onde haviam cruzado a linha de chegada, Flávia parou, puxou Letícia para perto e disse: "Eu corri tantas vezes nessa vida buscando chegar em algum lugar, mas agora eu entendo, o destino não importa tanto quanto quem corre ao meu lado." Letícia sorriu, tocou seu rosto com delicadeza. "Então a gente segue, uma ao lado da outra, sempre." E ali, sob a lua e o silêncio da pista vazia, se beijaram de novo, mais intensamente, sabendo que a corrida delas juntas estava apenas começando. Se você se emocionou com essa história, inscreva-se agora no canal Contos Sáficos, curta, comente e compartilhe para que mais mulheres descubram e vivam o poder dessas narrativas cheias de amor, desejo e representatividade.